Agradecemos a Ti por Teus cuidados, pela verdade que Tu estabeleceste para eternamente. Sabemos que Tu estás cuidando de cada um de nós de uma forma tudo especial. Em o nome de Jesus agradecemos. Amém. Hoje eu tenho uma tarefa difícil. Mas não depende de Bernardo. Depende de você e o Espírito Santo. Se você ouvir o Espírito Santo e aceitar, não tem mais nada a fazer. Só crer. O resto, Deus faz tudo. Tudo. Abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Vou ler 2 versículos só. Hebreus 1. Eu tenho muito tempo. Eu não tenho pressa nenhuma. Vai com muita calma. Porque isso é vida ou morte para você. Deixa eu só falar uma coisa com você. Você está vivendo um momento eterno. Nunca mais você vai ter este momento. Cada momento com Deus é um momento muito especial. Por isso, isola-se dos demais. Não liga com ninguém. Fica sozinho você, diante de Deus. Nisso que eu vou ler. Porque se você não prestar atenção, é mais uma marca que Satanás usa para cauterizar a sua consciência. Consciência cauterizada é uma condição de você não distinguir nem a verdade da mentira. Procure evitar isso o máximo possível. Verso 1, Hebreus 1. Havendo Deus, outrora, falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, verso 2, fez uma coisa muito diferente, excepcional. Nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do Pai, do seu ser, porque era Deus mesmo em carne, sustentando todas as coisas
no universo todo. Pela palavra do seu poder. Depois, eu gosto dessa palavra, depois de ele ter feito a purificação de Bernardo. Você pode dizer isso? Que ele te fez puro. Eu vou lhe mostrar depois, para você ver, talvez amanhã à noite, o que é ser puro. Depois dele feito a purificação de Bernardo dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eu vou tornar a ler. Preste bem atenção. Mais do que metade disso aqui você não crê. Observe o que ele diz. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras diferentes aos antigos, pelos profetas, Deus descobriu que profeta não resolve nada. O irmão Bernardo não diz assim. Eu estou falando dos profetas do Antigo Testamento. E dos profetas que vocês ouvem na igreja também não resolve nada. Porque eles falam o que eles querem dizer. Quando eu era jovem, eu ouvi profeta falando por 40 minutos para uma pessoa muito rica que ele tinha que dar o piano para a igreja. Como se Deus tivesse interesse em piano na igreja. E ele deu. Porque ele pensou que aquele homem era Deus. Você já pensou? Eu estive numa igreja em São Paulo, muitos anos atrás. E um pastor estava falando. E em um determinado momento levantou uma senhora e começou a falar a profecia dela. Eu fui para ela e disse, cala a boca, mulher. Deus não fala de duas vezes da mesma maneira. Que ela queria aparecer. Uma vez, muitos anos atrás, quando eu tinha as igrejas, numa das igrejas, levantou uma mulher, falando uma profecia e um monte de coisas. Eu fui, cochichei no ouvido dela e disse, fica sentado. Ela continuou mais ainda, falou mais alto ainda. Eu falei, mulher, fica sentado. Ela sentou e ficou apavorada. Não passou 24 horas. Eu sei porque aquela mulher levantou, falando profecias. Ela tinha largado o marido e entrava em comunhão com um rapaz da igreja, em adultério. Mas precisava mostrar que estava em Deus. Mas Deus me mostra coisas. Não, filho. Não é assim que se vive em Deus. Então, Deus viu que os profetas não resolveram nada. Procuraram, mas tudo que eles falavam, Israel ajeitava. Na rebeldia. Porque não é a palavra de homem que muda ninguém.
A única pessoa que muda você é o Espírito Santo que desceu do céu. E Ele que adverte você. Presta atenção nele. Lembra? Nós falamos disso ontem. Não recuse aquele que desceu do céu e adverte você. Bom, então Deus viu que os homens não resolveram nada. E Deus amava você tanto. Ele disse, não adianta continuar assim. Você lembra, Jesus, que lá, antes de fazermos o mundo e os homens, você lembra que você se prontificou a ir para salvar os homens? Eu lembro. Então ele disse, vamos agora. Como é que vamos? Nós vamos, pelo Espírito Santo, nascer numa virgem chamada Maria. O Deus Altíssimo se submeteu ao corpo de uma mulher. E durante 9 meses, Maria tinha Jesus. Você precisa lembrar que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele nasceu como homem, Jesus. Ele viveu como Deus. Porque ele viveu segundo o Espírito. De modo que hoje eu quero ver se Deus mostra a vocês a diferença entre viver como homem e viver em espírito como Deus. Pois isso que aconteceu nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Filho, homem. Jesus. Mas que falou no poder do Deus onipotente. Essas coisas que você vai achar em nosso site, no lado esquerdo, dia 29, quando nós saímos daqui, se você entra em nosso site na internet, você vai ver uma lista de itens que você pode clicar e ver tudo o que Jesus falou. Porque o que ele falou muda tudo. O que ele fala muda tudo para você. Agora vai para 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiro Coríntios, capítulo 15, e presta muita atenção. Verso 45. 1
Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 45. Eu espero até que vocês todos acharem. Porque eu não quero que vocês pensem que essa ideia de Bernardo. Isso foi escrito para você. Verso 45, então. 1 Coríntios 15, 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Jesus, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, mas sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. Gosta só das coisas do mundo, da terra. O segundo homem, Jesus, é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais também somos nós, os demais homens terrenos. Lembra dos gostos, gosta das coisas daqui, o dinheiro daqui. Que maravilha! A minha conta bancária. Graças a Deus eu não tenho. Eu não preciso de conta bancária, sabe por quê? Meu contador sabe tudo. Eu vou voltar para 46, lembra? Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é da terra. O segundo homem, Jesus, é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também somos nós, os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais, os que creem nele, fiquem exatamente como ele. Ouviu? Quando você crê, você fica exatamente como Jesus, do céu. Os seus gostos são do céu. Os seus valores são do céu. O irmão Bernardo, como é que eu posso ter gostos do céu se eu estou aqui na terra? Eu vou te mostrar. Vamos continuar. Vou repetir 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também somos os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E, verso 49, e assim como trouxemos a imagem,
a semelhança completa do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Uma irmã ontem, aqui, me mostrou o retrato do seu neto. E eu disse, puxa, ele tem carinha do pai. Por quê? Por que ele tem a carinha do pai? Porque ele é do pai. É verdade. Mas ele disse aqui que você deve ter, se você crê em Jesus, deve ter a carinha do Pai em seu espírito. Ou seja, você fica exatamente como aquele que te fez nascer. Verso 50. E eu vou mudar. Verso 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Vou te fazer uma pergunta. Está falando de herdar, herdeiro, herança. O que o herdeiro faz para receber a herança? Você tem certeza? Claro. Ele faz o que? Claro. É claro. Não faz nada. E o que você faz para herdar o céu? Eu pago dízimo, irmão Bernardo. Eu faço jejum, irmão Bernardo. Eu estudo a Bíblia, irmão Bernardo. Os judeus faziam tudo isso. E Jesus disse, vocês estudam as Escrituras, porque você imagina que falem de mim, de fato falem de mim. Mas para que você não venha a mim. É isso que vocês fazem. Vocês têm medo de não ir para a igreja? Porque você não for à igreja, você está em falta com Deus. Não, você está em falta com o homem da igreja. Sabe como é que fica em falta lá? Não falei nada. Eu tenho moedas da minha terra, na Inglaterra, libra esterlina. Não vale nada aqui. Não vale nada. Se eu levar uma libra esterlina para comprar uma bala na loja, ele vai dizer, não, isso não serve. Qual é a moeda que você tem no céu? Sabe qual é? Jesus. Só Ele. A única moeda que eles recebem do céu é Jesus. O dinheiro que você paga para o moço aqui é para ele, não é para Deus. Bom, desculpe, faz de conta que eu não falei nada. Eu estou falando de herdar. Observe novamente. Versículo 50. Observa. Isto afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, nada que você faz presta para a herança do céu. Você recebe tudo
porque Jesus morreu por você. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Dito isso, eu vou ler novamente 49. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, como Adão, nós só gostamos das coisas da terra, como Adão que morreu. Mas, da mesma maneira que nós trouxemos a semelhança de Adão em nós, devemos trazer também a imagem do celestial. Agora tem a pergunta: como você arruma a imagem do céu? Como você pode ser igualzinho a Jesus? João, capítulo 3, versos 6 e 7. É Jesus, está só dizendo. Ele mostra exatinho, clarinho, clarinho. João 3, 6 e 7. Se você prestar bem atenção, você vai começar a entender as coisas agora. Porque eu sei que o Espírito Santo confirma isso. Só que o que eu não sei é o que você vai fazer. João 3, 6. Terceiro capítulo de João, verso 6. Jesus ensinando. O que é nascido da carne é da carne, como Adão, natural, terreno. Todos nós nascemos primeiro como Adão, com gostos da terra. E Jesus disse, verso 6, e o que é nascido do Espírito Santo é Espírito igualzinho a Deus. Mudou totalmente. Ficou transformado do natural para o espiritual. Por isto, Jesus, em verso 7, diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Agora a minha pergunta. O que você fez para nascer naturalmente? Nada. Quem fez foi sua mãe e seu pai. Não é isso? Bernardo, você não deve falar essas coisas, né, irmão? Meu pai, como vocês são carnais ainda, poxa. Você diz,
que não fizeram nada. Se você não fez nada para herdar a carne, a naturalidade de Adão, o que você pode ou deve fazer para nascer espiritualmente? Quer saber? Nada. Vai para João, primeiro capítulo de João. Olha o que Jesus diz, o que diz. Primeiro capítulo de João. Só vira a folha. É fácil. Verso 11 em diante. Jesus veio ao mundo para o que era seu, mas os seus não o receberam, exatamente como vocês. Eu não li ontem de Deus, que Deus disse que você é obstinado, tem testa de bronze, só de terra, só gosta das coisas daqui. Jesus sabia disso. Ele não foi uma surpresa para ele. Ele já sabia que o homem estava perdidinho e que não ia entender nada da verdade dele. Por quê? Porque todos os homens nasceram na rebeldia de Adão. Quando Adão rejeitou Deus, ele rejeitou Deus por causa da rebeldia que o diabo colocou nele. E ele se tornou filho do diabo. Oh, irmão Bernardo, mas isso é muito forte. Não é não. Não precisa olhar agora. Mas em João 8:44 diz assim, Jesus falando com os homens religiosos como vocês. E disse, vós sois do seu pai, que é o diabo. Ele que conhecia a verdade, não quis ficar na verdade. E assim, ele se tornou mentiroso e o pai da mentira. Ou você é do diabo, ou você é de Deus. Não tem nada no meio. Você não pode ser neutro, ou nenhuma coisa nem outra. Naturalmente, nascemos todos como filhos do diabo, por causa de Adão. Porém, então, Jesus sabia o problema do homem. Então ele veio para nós, mas nós não queríamos Deus. Nós queríamos as coisas da terra, do mundo. Como Adão, que morreu eternamente. Verso 12. Estou lendo de João 1:12. Aleluia. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Altíssimo, a saber, aos que
precisa repetir isso tanto. Ver se alguém acorda. Que aos que creiam em seu nome, os quais, verso 13, os quais não nasceram do sangue, como antigamente, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem qualquer, mas de Deus. Adão foi formado da terra, mas aquele que crê é nascido de Deus. Deus repete tudo o que Ele é no seu Filho, que nasce por simplesmente crer no que Jesus disse. Quando eu converso com as pessoas no telefone, que são religiosos, eu sei que são, pela maneira que eles falam comigo, e eu falo, você precisa nascer de novo. Sabe o que eles me perguntam? Como? 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 Como você fez para nascer naturalmente? Nasceu de Deus, do seu Pai. E quando você aceita que o que Jesus disse e você nada pode fazer, você nasce de novo sem fazer nada. É só crer. Ele disse, aos que creem, nascem de Deus. Isso que eu quero que você entenda. Mas a razão por que eu estou falando tudo isso é porque eu estou querendo mostrar a vocês o que acontece quando você simplesmente aceita. Se Jesus disse que eu preciso nascer de novo, eu preciso nascer de novo. E eu digo, obrigado, Deus. A partir daí, eu não quero fazer nada. Porque é Deus que habita em mim. Eu tenho o DNA do Altíssimo. Uma pastora ligou para mim, reclamando que eu não guardo a lei moral. Irmão Bernardo, você tem que cumprir a lei moral. Eu disse, eu não. Como o Bernardo sempre fala isso, eu não. Eles acham que eu não entendo. Eu não. Eu disse, mas, quer dizer, você pode matar alguém? Eu disse, eu não. Você pode roubar? Eu disse, eu não. Você só diz, eu não? Qual é o problema, Bernardo? Eu disse, meu problema é você, eu acho. Mas observe, eu não guardo lei nenhuma, porque eu nasci de Deus. Eu tenho a natureza de Deus em mim, e Ele não mata ninguém, Ele não destrói, Ele não rouba, Ele não faz nada disso. Por isso, eu não tenho nenhuma vontade de roubar de ninguém. Entendeu? Por isso que Paulo, naquele verso que nós lemos em 1 Coríntios 15, isto afirmo, irmãos, que sangue, carne e sangue não podem herdar o céu. Por isso Jesus veio. Vai para 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Eu não achei ainda não, mas espera aí um instantinho. 2 Coríntios, capítulo 5.
verso 17. O que acontece quando você simplesmente crê e aceita que Jesus disse que você devia nascer de novo? Eu vou te mostrar. Aliás, vou te mostrar muito mais do que isso. Verso 17. Assim, se alguém, por simplesmente crer em Jesus, na sua obra redentora, se ele nascer de novo em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura. E no outro diz criação. Vou lhe explicar isso depois. Ele é nova criatura. E as coisas da terra que ele antigamente gostava, ele não gosta mais. Cuidado, Bernardo, cuidado, você vai ofender as pessoas. É. Problema seu, se você fica ofendido. Mas Jesus disse, Paulo disse aqui, que quando você é nova criação em Cristo Jesus, você gosta das coisas do céu, não da terra. Você é totalmente transformado. E agora, você vive aqui na terra sem gostar da terra, sem gostar das coisas daqui. Eu tenho muita dúvida quando você só gosta das coisas daqui. Por quê? Quando nesse verso diz, em algumas versões da Bíblia tem isso, aquele que está em Cristo é nova criatura, em parênteses, criação. As coisas antigas da vida terrena já passaram. Eis se fizeram novas. É assim mesmo? É assim mesmo? O que são essas coisas novas? Por que se diz criatura, criação? Porque quando você nasceu de novo em Cristo Jesus, Ele fez você uma criatura nova dentro de uma nova criação. E é dessa nova criação que eu quero falar com vocês hoje. Quando Deus fez Adão, Ele o colocou numa coisa já preparada, chamava terra. Jardim do Éden, onde Ele não faltou coisa nenhuma, nem no seu espírito, nem na sua alma, e nem no seu corpo. Ele foi tão preparado em Deus que todo dia, no fim do dia, Deus tinha prazer de andar e conversar com Ele. Eu imagino que quando Deus conversava com Ele, Deus disse, já experimentou aquilo ali? Aquela fruta ali é maravilhoso. Oh, eu não sabia. Deus foi desenvolvendo
toda a provisão divina para a vida de Adão, espírito, alma e corpo. Não faltava nada. Quando você nasce de novo, uma nova criatura, Deus tem um imenso prazer de andar com você dentro da terra, mostrando a provisão do céu para você. E ele diz: Bernardo, você já experimentou isso? Oh, eu nem sabia. Pela palavra, ele vai mostrando coisas novas que ele já preparou para você no novo ambiente que ele fez. De modo que eu quero levar vocês agora para uns versos que mostram um pouquinho dessa nova criação celeste do céu, em que você deve viver todo dia, porque você é uma nova criatura feito dentro de um novo ambiente. Efésios capítulo 1. Verso 3 em diante. Isso é a fala de um homem que aprendeu a viver no novo ambiente, chamado Paulo. Então Paulo estava andando no Espírito um dia e não aguentou o que Deus começou a falar com ele dentro do seu espírito. Como Bernardo não aguenta. Bernardo tem um imenso problema. Ele é entusiasta maior de Deus. Eu sofro muito desse entusiasmo meu, porque eu gosto de Deus demais. E vivo todo dia nesse ambiente, é fantástico. Olha o que Paulo disse. E Deus, o Espírito Santo, em todo momento da sua vida, está querendo mostrar você isso. Se você for uma nova criatura, ele avisa você esse ambiente novo. Efésios 1:3. Eu imagino Paulo, quando estava escrevendo isso. Bendito! Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Em Cristo, parece que está voando, arrebatado. Mas isso, você vive aqui na terra, não viu nada ainda. Assim, verso 4. Assim como nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para ser o quê? Para ser santos. Né? Santo. Por que você riu? Porque não é assim. Não é assim.
santo, filho, quer dizer que só gosta do que o Pai gosta. Só isso. Só vive o que o Pai vive. Esse é santo. Totalmente transformado como o Pai. Santos e irrepreensíveis perante Ele, Deus Pai. Mas espera aí, tem coisas. Quando Satanás faz você pensar que errou, fez errado, você pode falar com ele: mentira, diabo, porque Jesus já tomou conta da minha falha, da minha fraqueza. Ele já tomou conta há muito tempo e ele foi castigado por isto. Por isto você não pode colocar nenhuma culpa em mim, que você já colocou tudo em Jesus e ele venceu você. Para mim. Ele tudo fez para mim. Especialmente como se eu fosse a única pessoa no mundo. E eu ser a única pessoa no mundo em Deus. Eu aprendi nas torturas de 39 e 45, quando eu não tinha nenhuma Bíblia, não tinha nada, não tinha pessoa nenhuma. Mas eles podiam tirar tudo de mim, inclusive minha saúde, mas não podia tirar, meu Deus. Não tem nada que substitui o relacionamento com Deus em Jesus Cristo. Vira a folha agora para o capítulo 2. Capítulo 2 agora, de Efésios. Eu vou ler vários versos aqui. Capítulo 2 de Efésios. Porque isto é a novo ambiente. A nova criação em Deus. Em que você pode viver em todo instante. Se quiser. Só uma pequena coisa. Voltando. Você lembra que quando nós lemos em João 1, que aquele que crê recebe o poder de ser feito filho de Deus. Você não se faz filho de Deus por esforço próprio. Nada que você faz transforma você. Mas imediatamente que você crer, você dá sinal a Deus para fazer funcionar em você o dom da fé. Nenhum homem opera os dons de Deus. Deus opera os seus dons. Então, quando você crer, imediatamente, o dom de Deus que você recebeu começa a mudar você por dentro. De filho da terra para filho de Deus. Bom, capítulo 2 de Efésios. Deus nos deu vida. Deu vida. Por que você não tinha vida, não? Você tinha morte.
que você achava que era vida. Nós nascemos na morte. Eu estou em Efésios capítulo 2. Não é assim? Tá certo? Olha, nós nascemos naturalmente. O natural é morte, porque herdamos isso de Adão. Por isso, quando você crê, Jesus te dá vida pela primeira vez. Mas esta vida muda você tanto que nada aqui da terra agrada você mais. Nada. Você muda totalmente os seus gostos. A única coisa que satisfaz você é o que Deus diz em seu Espírito. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, como os demais. Vocês se tornam escravos do dinheiro. E você não tem tempo para mais nada. Porque você tem que ganhar dinheiro. Porque se eu não ganhar dinheiro, eu não tenho nada para deixar para meus filhos. Eu falei com você. A única coisa que eu posso deixar para meus filhos é minha vida em Deus. Só. Nada mais. Cuidado, que você não está deixando para seus filhos alguma coisa que não presta para eles. Dinheiro. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, lá em sua casa, na sua vizinhança, na sua empresa, que só procuram vida aqui e não acham. Entre os quais, verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. Enquanto você simplesmente se esforça para viver como o mundo, você participa também da ira contra os ímpios. Por isso Deus precisa transformar você pelo Espírito Santo, para você escapar da ira que vem sobre este mundo. Eu podia falar muito mais disso, mas não é agora. Mas não é por acaso que você observa que os homens estão apavorados porque estamos destruindo a terra e ninguém sabe dar jeito. Estamos vivendo exatamente na repetição da história antes do dilúvio. Porque antes do dilúvio, em Gênesis capítulo 6, diz que a imaginação do homem era mal continuamente. E ele estava destruindo
a terra. Ele provocou o homem por suas imaginações, pela corrupção nele. Ele provocou o dilúvio. Mas graças a Deus, naquele momento, Noé achou graça diante do Senhor e foi salvo pela graça de Deus. Se você continuar como você está, eu vou repetir o que eu venho falando 10 anos. São 10 anos que eu estou dizendo que este mundo está se destruindo e as coisas vão ficar cada vez mais complicadas, cada vez mais destruídos em todas as áreas. Eu estava falando com uma professora hoje, ali atrás. Eu dou graças a Deus que não sou professor mais, porque não há respeito nem na escola mais. Ela sofre muito. Mas eu disse para ela, olha, toda arma forjada contra ti, irmã, não prosperará. E toda voz, toda língua que levantar contra ti, tu condenarás. Agora presta bem, por quê? Porque Deus diz, este é o direito dos filhos do Senhor, dos servos do Senhor. E o seu direito é de mim, de Deus. Não tem ninguém que pode tocar em você. Mas não há mais respeito no mundo. Não há respeito na escola. Não há respeito nas famílias. Não há respeito na rua. Não há respeito, nem obedece mais às leis, nem nos motos e carros. Por quê? Mas eu vou te dizer, você não viu nada ainda, não. Nós estamos, eu tenho certeza, que nós estamos no que Jesus disse em Mateus 24, estamos vivendo no princípio das dores. Mas é o princípio só. Eles vão ficando cada vez piores. Para fazer negócios, vai ficar de uma forma que você não vai fazer negócio nenhum se você não entra na corrupção deles. Você sabe do que eu estou dizendo. Olha o título no jornal de hoje. Que eles, lá em Brasília, estão investigando as estradas bilionárias de Minas. E se você já viajou para Caeté, você sabe que essas estradas não custaram nenhum bilhão. Sabe da coisa, né? Tem um bolso muito grande. Eu sei, eu já vivi daquele meio, eu sei o que acontece. Filho, observe. Prepara o seu coração, prepara a sua vida em Deus, para que estes males não aconteçam e não tocam em você. E Jesus disse, eu falei que nós estamos no princípio das dores. Jesus disse, se não fossem abreviados aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas pelos eleitos, os que creem em Jesus, aqueles tempos serão abreviados. E eu sei que nós estamos muito perto de Deus tirou os salvos daqui. Chama-se o arrebatamento daqueles que estão em Cristo Jesus. Não os religiosos. O religioso vai ficar aqui. Você só escapa disso aí
crendo em Jesus. Mas vamos continuar a leitura, nem sei por que eu entro nisso. Vamos lá. Verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas, oh, aleluia, eu gosto desse mas. Mas Deus fez alguma coisa. Que mais? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida. Como? Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, como Noé. E juntamente com Ele. Presta bem atenção que vocês não creem nisso. E precisa crer. E juntamente com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lá, ele diz, em Coríntios, os que estão em Cristo são nova criatura. As coisas antigas já passaram. Você sabe o que são as novas? A nova condição? Eu vou repetir. E, verso 6. E juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez agora, aqui na terra, ter o assento no céu. Se você entrar no nosso site, é muito fácil, você sabe, né? No jornal tem como entrar. E se você não sabe, fala com Deus. E Ele te ensina até digitar as coisas, né, irmã? Ele sabe. E Ele me ensinou o que eu nunca sabia. De computação. Deus me ensinou a programar o computador. Não tem nada que Ele não faz para você, filha. Lembra-se o que eu estou dizendo. Se você crer, Ele vos ressuscita agora. Se você crer, Ele faz você sentar na condição dEle, aqui na terra. De modo que à noite hoje, eu creio que eu vou falar sobre como viver ressuscitado. Valeu? Que não tem mais tempo. Mas olha, o que eu queria que você percebesse. Deus fez Adão do pó da terra. Mas quando veio o Filho de Deus aqui, Ele criou uma raça de pessoas do céu, uma raça que vive no Espírito. Valeu? Vale crer, filho? Será que você faz parte dessa raça do céu que só vive no Espírito? Agradecemos a Ti, Deus, por ter tanta paciência e amor para nós. Em o nome de Jesus. Amém.